Vamos estudar juntos a lição da Escola Sabatina? Lição 6. Mais testemunhos sobre Jesus. Verso para memorizar. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Evangelho de João, capítulo 12, verso 32. Terça-feira, 5 de outubro de 2024. Aceitação e rejeição. Olá, amigos. Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Que neste dia a graça poderosa de Jesus e o seu abraço carinhoso envolvam a vida de cada um de vocês, bem como de toda a sua casa. Muito obrigado por estar aqui conosco para juntos dedicarmos os próximos momentos estudando a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. O cenário era junto ao Mar da Galileia, na primeira multiplicação dos pães e peixes. Depois de ser alimentado miraculosamente por Jesus, o povo estava pronto para coroá-lo como rei. Mas ao falar posteriormente na sinagoga de Cafarnaum, ele explicou o significado espiritual do milagre. Disse Jesus: "Eu sou o pão da vida." Cristo explica que esse pão é a sua carne, que ele daria pela vida do mundo. O único caminho para a vida eterna é através da união com o Filho do Homem. Essa declaração abriu os olhos da multidão para o fato de que Jesus não seria seu rei terrestre. Ele não se encaixava nos padrões do pensamento terreno judaico. Aquelas pessoas recusavam a conversão, o que transformaria a forma como pensavam e as levaria a reconhecer e aceitar Jesus como o Messias. Muitos de seus discípulos o abandonaram naquele momento. João diz assim: ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: "Dura é essa palavra. Quem consegue ouvi-la?" Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviam, Jesus lhes disse: "Isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes?" É triste ver o uso de João do termo discípulo aqui. Muitos tinham seguido a Jesus de uma forma que poderia ser chamada de discipulado, mas que não era uma convicção sincera, pois não havia a atração ou a capacitação do Pai dentro deles. Eles ficaram escandalizados pela dureza das palavras de Jesus. Muitas pessoas ficam. Muitos odeiam o forte ensinamento da Bíblia. O relativismo é o veneno moral do homem moderno. A pergunta "quem consegue ouvir essas palavras?", feita pela multidão, entra na categoria de duplo uso da palavra ouvir no Evangelho de João. Somente aqueles que ouvem do Pai e aprendem com Ele têm a vida eterna. Jesus conhece os pensamentos desses discípulos superficiais e faz a eles uma simples pergunta. Se eles estão escandalizados com essas verdades básicas sobre a sua pessoa, o que irão fazer se o verem em sua glória, a mesma glória que ele compartilhou com o Pai antes de o mundo vir a existir? Certamente, isso seria ainda mais difícil de eles lidarem. Como Jesus disse a Nicodemos: "Se eu falo com você das coisas terrenas e você não acredita, como é que você irá acreditar quando eu falar com você das coisas celestiais?" Então, muitos dos seguidores de Jesus o abandonaram. Do ponto de vista humano, isso deve ter sido difícil para Jesus. Ser aprovado pela multidão é bastante agradável. Quem não quer ser amado? Mas, naturalmente, ver muitos se afastarem, questionando o que dizemos, é desanimador. Ao ver a multidão se afastar,
Jesus perguntou ao seu círculo mais próximo, os 12, se eles também queriam se retirar. Nesse momento, Pedro faz uma confissão impressionante, testemunhando acerca do que Jesus tem e do que ele é. Disse Pedro: o Senhor tem as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Os discípulos estavam com Jesus. Isso já fazia alguns anos. Viajavam com ele, viam seus milagres, ouviam seus sermões, sabiam por experiência própria que não existia ninguém comparável a ele. Tinham a convicção de que, por mais incomuns que fossem algumas situações, ele era o Messias, independentemente de quanto ainda não entendessem o propósito da sua vida. Somente depois da sua morte e ressurreição, eles começaram a entender por que Jesus veio ao mundo. O capítulo 6 de João continua a ecoar através dos séculos, oferecendo-nos valiosas lições e profunda inspiração. Ajuda-nos a enfrentar os desafios dos nossos dias. Assim como a multidão que seguiu Jesus às margens do Mar da Galileia, nós também buscamos satisfação, buscamos significado em nossa vida. Muitas vezes, nos voltando para coisas temporais e superficiais, em nossa busca por plenitude. No entanto, a mensagem central de Jesus sobre o pão da vida continua relevante ainda hoje. Ele nos convida a buscar algo mais do que apenas a satisfação material. Ele nos convida a encontrar verdadeira nutrição espiritual nele. Da mesma maneira que alguns dos seguidores de Jesus ficaram perplexos e até mesmo ofendidos com sua mensagem, hoje também enfrentamos desafios em compreender e aceitar plenamente a verdade do Evangelho. No entanto, Jesus nos encoraja a permanecermos firmes em nossa fé, mesmo quando ela é testada por incompreensões ou oposição. Além disso, a resposta de fé e rejeição no final do capítulo de João 6 nos lembra da importância de uma decisão pessoal diante de Jesus Cristo. Em um mundo de tantas opções e distrações, somos chamados a fazer uma escolha clara e comprometida de Jesus, reconhecendo-o como o único que tem as palavras da vida eterna. Portanto, em nossos dias, nós somos desafiados a refletir sobre onde buscamos verdadeira satisfação e significado para a nossa vida. Que possamos ouvir o convite de Jesus para nos alimentarmos nele como o pão da vida, encontrando nele a plenitude e a verdadeira satisfação que a nossa alma anseia. Essa história reafirma o fato de que a maioria geralmente está errada. A decisão de seguir a Cristo é individual, particular, pessoal. Não pode estar baseado no que a multidão pensa e faz. A nossa relação com Cristo deve ser expressão da nossa decisão particular de estar junto do Mestre. E ainda que todos o abandonem, devemos estar prontos a segui-lo. Que nesse dia a nossa fé se aprofunde em Cristo. Que a paz de Jesus guarde cada um dos seus passos. Se você gostou deste vídeo, ajude a divulgá-lo. Inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, clique no sininho das notificações e compartilhe o link com as pessoas que você conhece. Fale mais de Deus no mundo que quer esquecê-lo. Que Deus abençoe você em cada momento e em todos os lugares.